a imutabilidade de Deus. Nome chique, né? Mas deixa eu te falar, na verdade isso aqui é um termo que a teologia usa, porque na verdade, se eu puder, se os irmãos me permitirem, eu vou mudar o tema. Eu vou colocar o Deus radical. O Deus radical. Mas não é esse radical que você está pensando, não. Deus surfando, Deus não é isso não. Não é isso não. A palavra radical, na sua origem, lá no latim, é radix, que significa raiz. Então Deus é radical porque Ele tem raiz, Ele tem fundamento. E aí, a teologia chama isso de imutabilidade, porque Deus não muda. Mas na verdade é radicalidade, Deus é radical, Ele não muda. Independente do que você pensa, independente do que as coisas aconteçam, Ele não muda. Ele tem princípios. Amém? Glória a Deus. E irmãos, esse tema, e aí é lindo a gente falar, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. E aí quando eu comecei essa caminhada, uma das coisas que eu mais ouvi foi assim: Deus é amor, mas está difícil isso aí? Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, e aí eu comecei a me debruçar, comecei a ouvir algumas coisas. E, irmãos, existe uma crença, no meio evangélico, principalmente, de que Deus, Ele era mal-humorado e um Deus tirano no Antigo Testamento. Existe essa crença, que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Existe essa crença. Aqui não existe, em nome de Jesus. E se existe uma dúvida, hoje vai ser sanada. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Tá? Ele não era um Deus tirano no Antigo Testamento. E também não virou apenas um Deus simpático no Novo Testamento. E é disso que nós vamos falar. Eu acredito, e tem um detalhe, irmãos. Amor e justiça. Amor e justiça. Estes atributos, irmãos, são atributos e expressões do nosso Deus. Estes atributos, eles não concorrem entre si. Eles se complementam. E é isso que nós precisamos entender. Como isso acontece. Porque tanto o amor quanto a justiça é a expressão do nosso Deus, do caráter dele, do ser dele. E nós precisamos entender isso em nome de Jesus. E aí eu poderia, mas eu acho que não se faz necessário, expor aqui no Antigo Testamento a manifestação de juízo. Mas acho que não cabe. Eu vou fazer o contrário. Primeiro eu gostaria que os irmãos me acompanhassem e nós vamos ver no Antigo Testamento a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Amém? E por exemplo, irmãos, é engraçado a gente pensar assim, é estranho pensar que Deus é um Deus, né, ali, que só pratica juízo, que é um Deus que não tem... um Deus que Ele não dá muita oportunidade, assim, ou você me serve ou não, se você não obedecer, é juízo. Tem essa impressão no Antigo Testamento, que é um Deus, né, mau. Parece que Ele não se converteu, né? Aí só se converte no... Não existe isso, amado. Não existe, o Deus é o mesmo. E aí, se nós formos olharmos o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Salmos tem inúmeras vezes escrito lá que Deus é bom. Como pode uma nação, pessoas que viveram na primeira aliança, nesse tal Deus tirano que as pessoas acreditam, fala tanto que Deus é bom, Deus é bom. Então aqui é graça, Deus é bom. Ele manifestou graça no Antigo Testamento. Por exemplo, e aí eu vou pedir para o meu amigo também me ajudar ali. Por exemplo, Davi, o rei Davi, né, que é uma referência para todos nós, né? Principalmente se tratando na Antiga Aliança.
Abre para mim, põe ali, Jonathan, 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13. Porque Davi, como vocês já sabem, homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado horrível, horrível. Ele não só adulterou, cometeu homicídio. E deixa eu te falar uma coisa, Davi estava sob a lei. Davi estava na primeira aliança, na antiga aliança. Pela lei, o que Davi merecia? Morte. Morte era o que Davi merecia, pela lei. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha que graça no Antigo Testamento. Se isso aqui não é graça, ele merecia, e até pela lei do Senhor, era a morte. Mas o que Davi fez? Se arrependeu. Ele se arrependeu. E aí, o nosso Deus, que é o mesmo, manifestou a graça lá. Sendo que ele podia manifestar o juízo, sim ou não? E agora sim, eu quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 3. Glória a Deus. Jonas, capítulo 3. Aqui nós vamos ver mais uma demonstração de graça do nosso Senhor. Aqui. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Diz aqui o quê? Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Lá no versículo 4, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, olha a pregação de Jonas para os ninivitas: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Juízo. Mas nós vamos falar de graça. O Senhor mandou o profeta dele lá pregar aos ninivitas juízo. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. A graça sendo manifesta aqui a um povo muito complicado. Depois, se você puder e quiser pesquisar quem foram os ninivitas. E é interessante que a história de Jonas é aquilo, Deus mandando ele ir lá pregar a primeira vez, porque aqui diz que veio a segunda vez a palavra, porque a história é conhecida, ele não quis ir, quase matou aqueles marinheiros lá, os Jonas, deu problema para aqueles marinheiros. Mas, irmãos,
Jonas era israelita, fazia parte da nação, do povo de Deus. Os ninivitas não. Os ninivitas, se você for olhar a história, eles faziam coisas terríveis, entre eles uma idolatria pesada demais, serviam a muitos deuses, faziam sacrifícios humanos. Humanos. Por isso que Jonas não queria ir pregar. E também ele ficou com medo de que virasse uma ameaça o povo de Nínive. Mas a graça de Deus, olha só, nós estamos no Antigo Testamento, só para lembrar, tá? Nós estamos em Jonas ainda. A graça de Deus foi manifesta para um povo não judeu, para um povo não israelita, um povo que não era dele ainda. E a graça foi manifesta. Por quê? E por que foi manifesta? Eles se arrependeram. E aqui quando diz Deus mudou de ideia, irmão, Deus não é igual a mim, igual a você não é esse tipo, ele não muda assim não, porque nós lemos no começo da mensagem, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo hoje e sempre, ele não muda, não tem sombra de variação. Mas ele ama todo ser humano. Ele ama toda a criação dele. Ele ama. E o que eu meditando assim, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, é que talvez não, é certeza que nós, muitas das vezes, a maioria das vezes, entendemos errado. Na verdade, a gente não entende o agir e o trabalhar de Deus. E não é para entender, mas muitas das vezes nós nos achamos autossuficientes e decretamos algo que o Senhor não decretou. A gente acha que Ele trabalha assim, assado. Se nós... E para fechar aqui a demonstração de graça no Antigo Testamento, eu vou voltar lá para Gênesis 3. Lá na queda. Gênesis 3 diz que quando Adão e Eva pecou, o que o Senhor fez? Expulsou eles do paraíso. Eles foram expulsos, tirados do paraíso. Aí você pode pensar, Deus, não dá, não tem boi não. Deixa eu te falar uma coisa. Isso foi uma manifestação de graça. Sabe por quê? Eles comeram o fruto proibido. E tinha um outro fruto lá, a árvore da vida, que dava vida eterna para eles. Sabe o que Deus estava fazendo? Eles se tornaram pecadores. Se Deus não tirasse eles do jardim, nós seríamos eternos pecadores. Olha a graça do Senhor para conosco. Se Deus não tivesse tirado eles iriam comer do fruto da vida e se tornariam seres eternos. E eles eram pecadores. E nós seríamos eternos pecadores. Então é graça. Ali foi manifestada a graça ali de Deus sobre a vida deles e sobre a humanidade que viria. Glória a Deus, né? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, irmãos, eu quero falar com os irmãos um pouquinho de juízo que alguns crentes acham que não tem no Novo Testamento. E deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez você não entendeu ainda. O Novo Testamento me enquadra vocês, tá bom? Nós estamos depois da cruz, tá? Amém? Ou vocês estão lá ainda, vocês foram transladados lá? Não, vocês estão depois da cruz, amém? Cristo veio, morreu, ressuscitou, abriu o caminho. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem juízo no Novo Testamento também. E hoje o Espírito Santo quer tratar isso comigo e com você. Tá bom? Atos dos Apóstolos. E aqui eu vou usar um exemplo muito claro. Acho que é um dos exemplos mais utilizados. E teve um propósito para esse exemplo. Teve um propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Você já deve ter ouvido, mas vamos relembrar o que aconteceu aqui neste capítulo. Já estamos no novo, amém? Diz assim:
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Aqui, vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Meu irmão e minha irmã, não adianta passar pano, não adianta. Deus está vendo tudo, irmão. Você pode mentir para o irmão, pode mentir para o pastor, para a pastora, pode omitir isso, omitir aquilo, mas o Espírito Santo, deixa eu te falar, ele vive em você, ele habita em você. Toma cuidado para não mentir para ele, para não achar que você está escondendo coisas dele. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Sabia tudo, era cúmplice dele, sem saber o que tinha acontecido com Ananias. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Aqui ela tinha chance de se arrepender. Porque Pedro perguntou: foi por esse valor, Safira, que vocês venderam a terra? Ela respondeu: sim. Mentiu. Foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha Pedro aqui. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Isso aqui tem que vir temor no meu coração e no teu coração. Se não veio, nunca veio, se não, tem que vir. Aqui é juízo. Juízo no Novo Testamento. Aqui Ananias e Safira já estavam pela graça. Como eu escuto os crentes, eu estou pela graça. Não tem problema isso aí eu peço perdão para Deus. Quando chegar a noite eu peço perdão para o meu irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você pode falar: Luiz, mas pareceu agora aí que o Senhor não deu boi. Será que aí não foi o Deus do Antigo Testamento que voltou um pouquinho? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Todos aqueles ouviram falar desses acontecimentos. Safira e Ananias serviu de exemplo, tá? Mas aí você vai falar: mas Luiz, eles morreram. Meu Deus, olha, como assim? O Senhor manda dizer para você o seguinte: aqui foi um exemplo para toda a igreja, mas se eu e você não se arrepender, chegar ao ponto de que ele achar que é melhor me recolher e recolher você, ele vai fazer. Porque aqui a palavra diz que eles morreram. Não disseram que eles perderam a salvação. Morreram. Eles não estavam servindo?
Não venderam as coisas, não foram lá para a igreja, para o Pedrão? Não foi lá? A morte para o cristão é lucro. Mas eu quero testificar esse versículo que eu estou dizendo com outro versículo, que o apóstolo Paulo, ele cita lá em 1 Coríntios 5:5. 1 Coríntios 5:5. Na verdade, eu vou... 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. Mas eu vou ler um pouquinho mais para cima, para a gente entender aqui o contexto. Que aqui Paulo estava advertindo a igreja de Corinto. Ele diz assim, Paulo: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, aqui Paulo falando para os irmãos, fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Olha a autoridade aqui que Paulo está falando, está sentenciando aqui. Que esse tal seja entregue a Satanás. Olha o que Paulo está falando aqui para o irmãozinho que estava praticando imoralidade. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A preocupação é o espírito, não é a carne. A preocupação é o espírito. E aqui, Paulo instruído pelo Espírito Santo, pelo poder que há no Espírito Santo, com toda a autoridade que foi ele devida ali, sentenciou o camarada. Eu não sei se esse camarada aqui, certamente, presbíteros, pastores, lá na igreja, falaram: amigão, não dá. Só que Deus sabia que esse camarada não iria se converter, não iria se arrepender. Eu não sei. Mas Deus ama tanto ele. Olha o que Deus instrui Paulo a fazer. Lance-o para Satanás, para que Satanás destrua a carne dele. Mas o espírito dele, em nome de Jesus, vai ser salvo no dia. Eu creio que Ananias e Safira partiram com Cristo. Eles serviram, irmãos. E não me entenda errado, mas a vida deles não pode ter sido em vão, irmãos. Eles têm que nos ensinar algo. E Deus permitiu isso. E não fique com dó deles, não. Ah, morreram. Se eles estão salvos, amigão. Porque a carne havia sido corrompida. Pedro diz: Ananias, por que deixaste Satanás entrar no teu coração? Satanás entrou, corrompeu ele. Juízo, tá, amados? Novo Testamento. Vamos mais um juízo no Novo Testamento? Amém? Vocês aguentam? Vocês aguentam aí? Irmão, eu recebi isso aqui sozinho no meu quarto, irmão. Vou te falar, apertava o coração, mas amém. Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, olha o que o Pedro escreve. Porque chegou o tempo de começar
o juízo pela casa de Deus. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade, eu quero chamar a atenção isso aqui. Olha o que Pedro diz, apóstolo Pedro, viveu tudo o que viveu. Uma comunhão absurda com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não vem falar para mim que você tem uma comunhão parecida com a que Pedro tinha com Jesus. Olha o que ele diz. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha aqui o juízo. Vai começar pela casa de Deus, irmãos. E eu e você estamos incluídos nessa. E aí, talvez, muitas das vezes eu e você fica pegando essa graça. A graça, o que é? Favor imerecido. A gente não merecia. E sai aí. Eu estou na graça. E não honra o Senhor em todas as coisas que você faz. Seja no trabalho, seja numa adversidade, seja no trânsito, seja em qualquer área. Você não é um representante de Cristo aqui na terra? Então e essa palavra, irmão, eu não quero produzir medo, não é para que produza medo, mas tem que produzir um temor, tem que produzir um olhar para dentro, para rever muitas coisas que nós temos feito. Nós temos que olhar para dentro. Para que, o Arthur pregou aqui, se a mão do Senhor pesar, só de Ele tirar a mão, nós seremos destruídos. Ele não precisa nem pesar a mão. Ele não precisa pesar a mão. E aí, eu sei que talvez esteja doendo um pouquinho, mas eu quero ler um último versículo sobre juízo no Novo Testamento. E aqui é o nosso Senhor Jesus dizendo. Abre lá Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do 18. Glória a Deus. Apocalipse 2. Irmãos, essa palavra é para mim, tá? É vocês que vieram hoje. Não sei porque vocês vieram para a igreja hoje. Calhou de vocês virem hoje, mas era para mim, tá? Apocalipse 2, 18. Diz assim. Aqui o próprio Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo, aleluia, fogo consumidor, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, diz o Senhor. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Agora vem o juízo. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo, olha o que Jesus diz aqui, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém ela não quer se arrepender,
da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa. Repita comigo: caso não se arrependam das suas obras que ela incita. É por aqui. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sei que é duro, irmão. Eu sei que é duro. Mas hoje é dia de parar um pouco e refletir o que é que nós estamos fazendo. Hoje é o dia. E olha só, o Senhor, Ele não faz... Como eu estava conversando com o irmão, achei muito lindo o que ele falou. O Senhor vem completando ao longo das semanas, ao longo do ano aqui, Ele vem complementando as palavras, né? E Deus, Ele não começa mexendo na cozinha, aí para e vai lá correndo no quarto. Não. Ele vai complementando. Ele vai complementando. Ele é Deus de ordem e vai complementando. E se você lembra das últimas ministrações, foi acerca disso. E hoje é dia que nós ministramos e trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O envelope pode estar cheio aí, mas se o seu coração tiver, eu vou aconselhar uma coisa para você: não traga o seu envelope. Ou então, no final aqui da palavra, se o Espírito Santo falar com você, venha, peça perdão por aquilo que talvez o Espírito Santo vai colocar na sua mente agora. Se reconcilie. De repente você tem alguma coisa que não ficou muito bem resolvida com o seu irmão, com a sua irmã. Resolve. Se você não conseguir resolver, irmão, retenha o seu envelopinho. Sabe por quê? Vai ser sacrifício de tolo. O Senhor não vai receber. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A palavra diz. O Senhor não vai receber. E aí talvez você fez um esforço danado, tremendo, deixando de pagar a conta. Paga a conta lá, irmão. Aí limpa o coração. Peça perdão. Peça perdão. E aí, o rei de Nínive não conhecia o nosso Deus. Nós conhecemos. Não é que talvez, Ele vai te perdoar. Mas você tem que abrir o coração. Perdão, Senhor. Perdão por isso, perdão por aquilo. Eu peço perdão. Aceita, Senhor, a minha oferta. Aceita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peguei uma frase de um pastor muito famoso e eu vou usar aqui, que encaixa com o que nós estamos falando. Diz assim, ó: o juízo nunca se manifesta sem que a misericórdia seja oferecida antes. O juízo nunca se manifesta sem que a misericórdia seja oferecida antes. E hoje o Senhor está oferecendo a misericórdia dele. Hoje Ele está oferecendo a misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia. Abre a Bíblia, vamos abrir, amados. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, 5. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que convence. Não é nenhum pregador, não é nenhum pastor, não é nenhum homem, é o Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui, amado. Ele está aqui. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Fomos sarados. Meu irmão e minha irmã, quando o Pai enviou Jesus, Ele manifestou amor e juízo. Ele manifestou tanto amor quanto juízo, porque a ira santa dele recaiu sobre Jesus. Aquilo que era para mim e para você recaiu sobre Jesus. E hoje eu e você podemos ter paz. Deixa eu te falar outra coisa. Eu já estou acabando, já estou indo para o final. Eu sei que a palavra foi dura e acredite, eu não queria pregar essa palavra. Eu não queria pregar essa palavra. Mas eu preferi obedecer. Eu preferi obedecer. O juízo, meu irmão e minha irmã, o juízo de Deus, grava isso no teu coração, é para arrependimento. Até anotei aqui, perdão, é para pecado sem arrependimento. O juízo de Deus é para pecado sem arrependimento. A misericórdia é oferecida para quem se arrepende, ou para que dê tempo disso acontecer, porque às vezes a gente vem aqui, eu me arrependo, nossa, me arrependi, mas se você não mudar, não adianta você falar que se arrependeu. E aí o Senhor te dá tempo, oferece a misericórdia dele, te dá tempo, para que você se arrependa de maneira genuína. Meu querido e minha querida, eu e você, nós não somos aquilo que falamos, nós não somos aquilo que prometemos, nós somos aquilo que fazemos. Não adianta você falar que se arrepende, não adianta falar, não, que agora eu sou crente, não adianta falar que Jesus é bom, se você não mudar, se você não se arrepender de verdade, e os teus atos, os meus atos, testificarem isso com ações, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deixa eu falar uma coisa. Aleluia. Irmão, Jesus suportou tudo isso, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai e pedíssemos perdão direto para o Pai, em nome de Jesus. E aí, talvez eu e você, às vezes ficamos assim com uma situação, não, mas eu preciso falar com o pastor, mas eu preciso falar com o ciclano, que ele é mais crente do que eu, que ele está mais tempo na caminhada, e isso está, preso aqui dentro, e aí eu não consigo servir o Senhor, eu não consigo orar mais, mas eu preciso falar com alguém. Sabe o que você faz?
Faz o que Mateus 6,6 diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e fala: Pai, perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Eu sou tão pequeno, Pai. Essa autossuficiência maldita, essas vozes que têm me atrapalhado, me perdoa, Senhor. Eu te peço, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Me ensina a te honrar, Pai. Me ensina, Pai. Me ensina a obedecer a tua voz, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me ensina a ter comunhão com o teu Santo Espírito. Senhor, não é a minha régua, é a tua régua, Senhor. É a tua régua, Pai. Amados, o que era pecado no Antigo Testamento ainda é pecado agora. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo. E aí eu fico vendo tantas coisas nas igrejas. Eu fico, nem gosto muito, fico olhando as redes sociais. Eu falo: Senhor, imagina Jesus vendo isso. Tanta coisa, tanta coisa. Mas Ele é o mesmo. E assim como a graça dEle é manifesta de maneira sobrenatural, sobrenatural. Mesmo para aqueles que ainda não sabiam que eram dEle. Os ninivitas, os gentios. Que amor é esse? Que amor é esse? E eu queria convidar, se o Espírito Santo ministrou no seu coração, se o pastor me permitir, pastor, se você puder vir à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Se tem... Porque, amados, às vezes, uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você se sentir perdoado. E o Senhor pergunta para você hoje: você se sente perdoado? Você se sente salvo? Esta certeza tem que estar no teu coração, no meu e no teu coração. Tem que estar. Se há uma sombra de dúvida, eu quero convidar você a vir à frente. E o Espírito Santo vai testificar no teu coração, no teu espírito, que você é filho amado, filha amada, que você é salvo, que você é perdoado, perdoada. Porque daqui a pouco nós vamos ofertar, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. E deixa eu te falar outra coisa, não tem a ver com dinheiro. Uma coisa que eu aprendi, você sabe qual é a moeda mais valiosa? Não é o dólar, não é o euro. Porque o Senhor recebe tudo isso daí. As igrejas lá nos Estados Unidos, o Senhor recebe em dólar. Lá na Europa Ele recebe em euro. E às vezes você vem aqui segurando o seu real, o seu valioso real. O Senhor recebe em euro, recebe em dólar. Mas essa não é a moeda mais valiosa. Sabe qual é? É o tempo. E o Senhor não quer o teu dinheiro, Ele quer tempo. Ele quer tempo. Já viu dizer por aí, quando dizem, tempo é dinheiro? Fala para um camarada que gosta de dinheiro, que vive fazendo riqueza. Fala para ele parar 1 horinha, 2 horinhas. Ele fala: não posso, tempo é dinheiro. Ou seja, o que é mais valioso? É o tempo. O tempo tem muito mais valor do que o dinheiro. E é isso que o Senhor quer de mim e você. O dinheiro vai ser consequência. A obra dele carece. A obra dele carece. E é a tua primícia nessa área financeira. E nós já ouvimos testemunhos, eu sou testemunho vivo aqui do que Deus tem feito, do sobrenatural, na área financeira. Coisas assim, sobrenaturais. Estava conversando com o William hoje. É para crente anormal. Porque é sobrenatural, não tem
tem sentido uma coisa dessa. Amém? E aí eu gostaria de encerrar então, se o Espírito Santo tocar no teu coração, se quiser vir à frente. Se não quiser, amém. A gente ora, encerra e eu entrego o microfone. Amém? Não entrega, ó. Espírito Santo. Fica aí. Irmãos, no capítulo que ele leu de Apocalipse, no último versículo, está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Eu sei que uma palavra de juízo, ela é forte mesmo. Mas agora, feche os seus olhos um pouquinho. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessa palavra que foi pregada hoje. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Olha para mim agora. Quando nós abrimos o culto aqui e declaramos que o sustentador do universo está neste lugar, o Espírito Santo fala e confirma. Porque enquanto o Luiz estava ministrando, eu estava orando e falando: Senhor, confirma essa palavra aqui no meu coração. E o Senhor me deu essa palavra. Em épocas passadas, Deus não levou em conta a falta de sabedoria de algumas pessoas, que foi o que Ele ministrou. Falta de sabedoria de Ananias, falta de sabedoria de Safira. Deus não levou. Só que agora Ele ordena que todas as pessoas são eu e você, irmão, possamos chegar ao arrependimento. Será que você não tem nada para se arrepender? Será que a sua vida está tão santa, que o teu espírito não está contrito aí diante dessa palavra? O Senhor diz assim: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, Ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse versículo, então, é para arrebentar. Ele vai julgar o mundo com justiça e com rigor. É muito forte isso, irmãos. É muito forte isso. Feche os seus olhos aí e se coloque diante de Deus, diante dessa palavra. Você não veio aqui para ser acariciado com uma palavra de uma teologia que vai te dizer que você vai ser isso, aquilo outro. Você precisa entender que a tua vida precisa estar no altar, ser santificada, porque existe justiça, existe o dia do juízo, e o Senhor já determinou este dia, e já deu prova que esse dia chegará, porque Jesus morreu e ressuscitou, então está provado que isso chegará. E quem é de nós que pode dizer que semana que vem eu me arrependo, no próximo culto eu me arrependo? Quem é que pode dizer que ao sair daqui chega no seu destino? Ninguém. Então, se o Senhor mandou uma palavra desse nível hoje, é porque Ele sabe que hoje é o teu dia de dizer: Senhor, se até aqui eu andei com as minhas pernas, se até aqui eu fiz desse jeito, a partir de hoje eu entendo, porque agora a tua palavra me diz que há arrependimento, que há necessidade de arrependimento. Deus não levava em conta enquanto eu não sabia disso, mas agora que eu sei, Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar, irmãos. Então se arrepende diante do Senhor. Pode ser o teu último culto, pode ser o teu último momento com os irmãos da igreja. A
gente nunca sabe, irmãos. Mas se for o teu último momento, que seja um momento de arrependimento. Que seja um momento de consagração ao Senhor. Porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Somos preciosos. Se você veio aqui hoje, entenda que você é precioso. Essa palavra era para mim. Essa palavra é para você. Para você não viver mais do jeito que você vive. Não fazer mais as coisas que você faz. Não caminhar do jeito que você caminha. Não dizer o que você diz. Mas que você possa falar: Senhor, eis-me aqui. Passa uma brasa viva nos meus lábios. Para que eu possa mudar o meu jeito de dizer, o meu jeito de falar. Hoje é dia de consagração, irmãos. Dia de arrependimento. Dia de graça. Dia de justiça. Diante de Deus. Eu vou orar por você. Vou orar por essa igreja porque o Espírito Santo me constrangeu. Vai lá, confirma essa palavra da boca do meu filho. Essa palavra não está vindo dele. Não foi porque ele precisava de conserto com Deus e Deus deu uma palavra de conserto. Essa é uma palavra que Deus está dando para a igreja. Serviu para ele primeiro? Glória a Deus, deve ter servido. Mas é uma palavra para a igreja. É uma palavra para você que está vivendo o seu dia, depois um outro dia, depois um outro dia e está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. E a palavra de Deus diz assim: e você que está limpo, limpe-se ainda mais. Amém? Você está limpo? Glória a Deus. Limpe-se ainda mais. Limpe-se ainda mais. E mesmo você se limpando cada dia mais, eu vou te dizer que ainda está longe. Mas você já vai estar no caminho. Amém? Eu vou fazer uma oração. E ninguém constrangido aqui não. Mas tem horas que a gente precisa se posicionar. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O seu único. Você que anda mais ou menos. Um dia você está com Deus, o outro dia parece que Ele não está com você. Você que faz a sua vontade e sabe que às vezes deixou de fazer a vontade de Deus. Enquanto eu estiver orando, se você quiser ser ungido pelo ministro dessa igreja, você vem à frente. Ele vai ungir sua vida. Vai marcar a sua vida com esse óleo hoje. Se você está bem, fica aí no seu lugar. Por quê? Porque é Deus que se responsabiliza pela palavra que foi entregue aqui hoje. É Deus. É Deus. Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa vida aqui, Deus. Pai, essa palavra é uma palavra para constranger o nosso coração a permanecer em Ti, mas de uma maneira santa, de uma maneira diferente, de uma maneira, Senhor, que Te agrada. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é maravilhosa. E o Senhor já determinou o dia que haverá esse julgamento. Nós não sabemos quando. Nós só sabemos, Senhor, que o Teu amor é um amor que cobre multidão de pecados. E se eu tiver em falta, e de verdade eu me arrepender, de verdade eu me colocar diante de Ti, o Senhor me abraça, me ama e me leva por caminho que é reto, que é iluminado. O Teu único caminho, Deus. Então, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, abençoa quem está aqui diante de Ti em verdade e quer colocar a sua vida no altar. Em nome de Jesus, você que quer colocar a vida no altar, vem aqui à frente para receber essa unção. Levanta do seu lugar e vem aqui. Você que tem enfrentado
tantas lutas, parece que muitas vezes o inimigo está vencendo. Vem aqui que o Senhor hoje vai te honrar. Chega aqui com o coração quebrantado, pede perdão, porque a única coisa que te separa de Deus é o pecado. Se você pedir perdão, o Senhor te traz para perto. Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te restaura, Ele te livra. Mas você precisa se quebrantar diante dEle. Você precisa entender a santidade dEle, a presença dEle na tua vida. Amém, igreja? Glórias ao nome de Jesus. Você pode orar, dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Uma palavra, Senhor, que nos constrange. Uma palavra, Senhor, que nos aperta. Mas é a palavra que vai nos levar para Ti na eternidade, Deus. Aleluia. O pastor vai orar e vai ungir a cada um. Vai selar cada um. Amém? Glória a Deus.